Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Pode Crer na Bíblia. Isso aí. Hoje a gente vai explorar uma história fascinante, cheia de significado para nós cristãos. A Verdade. história da mulher samaritana no poço. A gente vai desvendar as nuances dessa narrativa, mergulhar no contexto histórico e extrair lições valiosas para a nossa vida hoje. É isso aí. Mas antes de começar, um abraço caloroso a todos os nossos seguidores. Compartilhem esse episódio, curtam o nosso canal e se inscrevam para não perder nenhum dos nossos mergulhos. Beleza. Então, vamos começar nossa análise da lição, o Testemunho dos Samaritanos, da Escola Sabatina, para o quarto trimestre de 2024. Especificamente a lição 5. Para a gente entender a profundidade desse encontro de Jesus com a mulher samaritana. Sim. A gente vai voltar no tempo, né? É E compreender a relação, como era a relação entre judeus e samaritanos na época de Jesus. verdade. Era como se um muro invisível separasse esses dois povos. Exatamente. Uma inimizade, né? Que era resultado de séculos de conflitos e desconfianças. Para você ter uma ideia, a raiz dessa tensão remonta lá para o século SCC, quando os assírios conquistaram o reino de Israel e levaram parte da população samaritana para o exílio. Trouxeram estrangeiros para habitar a região. E essa mistura de culturas teve consequências religiosas também, né? Sim, com certeza. Os samaritanos acabaram desenvolvendo uma religião que misturava elementos do paganismo com a fé judaica. Eles até construíram um templo rival ao de Jerusalém, no Monte Gerizim. Caramba. E para os judeus isso era uma afronta, uma heresia. Por isso eles evitavam a Samaria a todo custo, preferindo até mesmo dar grandes voltas para não passar por lá. Nossa, que situação complicada, né? E nesse contexto de preconceito e tensão que Jesus decide fazer algo surpreendente. Ele escolhe atravessar a Samaria durante a sua viagem. É como se ele estivesse mandando uma mensagem, né? O evangelho é para todos, independentemente de origem, cultura ou crença. Quebrando barreiras e desafiando as convenções sociais da época, né? Com certeza. E esse ato nos leva ao encontro com a mulher samaritana no Poço de Jacó. Isso. Um dos momentos mais emblemáticos do Evangelho de João. Imaginem a cena. Jesus, cansado da viagem, senta-se à beira do poço e pede água a uma mulher samaritana, um gesto simples, mas que naquela época era inimaginável. Era. Um rabino judeu jamais pediria algo a uma mulher samaritana. E para complicar ainda mais a situação, a mulher em questão tinha uma reputação duvidosa na comunidade. É nesse ponto que a história fica ainda mais interessante, né? Jesus ignora completamente as normas sociais e usa essa oportunidade para iniciar uma conversa profunda com a mulher sobre a adoração a Deus e a promessa da água viva. E o mais incrível é que ele faz isso com respeito e empatia. Sem dúvida. Jesus não a julga pelo seu passado ou pelas suas escolhas, né? Ele reconhece a sua humanidade, as suas dores, as suas buscas. Ele se conecta com ela num nível profundo, demonstrando que o amor de Deus não está limitado por preconceitos ou rótulos. E a mulher, que a princípio estava desconfiada, né? Aos poucos se deixa envolver pela conversa e percebe que Jesus não é como os outros judeus que ela conhecia. Verdade. Ele a escuta com atenção, compreende as suas inquietações e lhe oferece algo muito mais profundo do que a água do poço. Água que sacia a sede da alma para sempre. E essa metáfora da água é genial. Jesus usa algo do cotidiano, né, algo que todos nós precisamos, para ilustrar uma verdade espiritual. A água, nesse contexto, representa a graça de Deus, o perdão, a vida eterna que Ele nos oferece. E essa sede da alma que você mencionou seria aquela sensação de vazio, de que algo está faltando. Isso. Muitas pessoas sentem, independentemente de religião ou crença. Isso mesmo. É como se a gente buscasse algo que nos complete, que dê sentido à vida. E essa busca muitas vezes nos leva para caminhos errados, né? Tentamos preencher esse vazio com coisas materiais, relacionamentos superficiais, a busca incessante por sucesso ou poder. É como beber água salgada. Quanto mais a gente bebe, mais sede a gente tem. Perfeito. E nesse ponto, a mensagem de Jesus se torna tão relevante. Ele se apresenta como a fonte da água viva, a única que pode saciar nossa sede profunda, que nos enche de paz, alegria e propósito. E essa água viva está disponível para todos nós. Basta reconhecermos a nossa necessidade espiritual e aceitarmos o presente que Ele nos oferece. É abrir o coração para essa graça transformadora. No caso da samaritana, como ela reagiu à oferta de Jesus. No início, ela não entendeu muito bem, achou que Jesus estava falando de água literal, do poço mesmo. E até questionou como ele poderia lhe dar água sem nenhum balde. Ele tinha. É como se a mente humana, às vezes, se limitasse ao concreto, né? A que a gente pode ver e tocar. E tivesse dificuldade em compreender as realidades espirituais. Exatamente. Mas Jesus, com muita paciência, explica para a samaritana que a água que ele oferece é diferente.
É uma água que jorra para a vida eterna, que mata a sede para sempre. Que incrível. E essa água, além de saciar a sede, tem outros efeitos. Sim. A água viva, que representa o Espírito Santo, nos transforma por dentro. Ela nos purifica, nos liberta dos nossos vícios e maus hábitos, nos dá força para viver uma vida nova, cheia de paz e alegria. É como se essa água lavasse a nossa alma, nos renovando completamente. E essa transformação foi visível na vida da samaritana. Com certeza. Depois de seu encontro com Jesus, ela abandonou a vida antiga, marcada por relacionamentos vazios, e uma busca incessante por aceitação. Ela se tornou uma nova pessoa, transformada pelo poder do Espírito Santo. E o mais importante, ela se dispôs a compartilhar essa experiência com outras pessoas. É como se a sede que ela sentia tivesse sido saciada, mas agora ela sentisse a necessidade de levar essa água viva para os outros. Exatamente. Essa é uma lição importantíssima para todos nós que cremos em Jesus. O nosso encontro com Cristo deve nos levar a sermos testemunhas do seu amor e da sua graça, a levar essa mensagem de esperança para todos que a necessitam. A samaritana nos mostra que o testemunho pessoal tem um poder extraordinário, que um simples diálogo pode ser o ponto de partida para a transformação de uma vida. E esse diálogo não precisa ser um sermão ou uma aula de teologia, né? Mas uma conversa sincera. Ou um compartilhar daquilo que Jesus fez em nossas vidas. Exatamente. O importante é que a mensagem seja transmitida com autenticidade, que as pessoas sintam em nós a alegria e a paz que só Cristo pode dar. A história da samaritana nos mostra que essa mensagem tem poder para romper barreiras, para tocar corações endurecidos, para transformar vidas. Verdade. Mas tem um detalhe que me chamou a atenção. Jesus se revela como um Messias para a samaritana antes mesmo de fazer isso publicamente. É um ponto crucial. Jesus demonstra que cada pessoa é importante para ele, independentemente de sua origem ou reputação. A samaritana, que era marginalizada pela sociedade, teve o privilégio de receber essa revelação divina antes mesmo de muitos líderes religiosos da época. É como se Jesus estivesse dizendo, você é importante para mim, eu te vejo, te conheço e quero ter um relacionamento com você. Que lindo. E essa revelação teve um grande impacto na vida da samaritana, né? Sem dúvida. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar o impacto do testemunho da samaritana e as lições que a gente pode aprender com essa história inspiradora. E estamos de volta para a segunda parte do nosso mergulho na história da mulher samaritana. Na primeira parte, a gente viu como Jesus rompeu barreiras sociais e religiosas para ter um encontro transformador com essa mulher. E um dos pontos centrais dessa conversa foi a promessa da água viva, né? Mas o que essa água representa de fato? A água viva, nesse contexto, vai muito além do sentido literal, né? Ela simboliza a graça de Deus, a presença do Espírito Santo, a vida eterna que Jesus oferece a todos que creem nele. É como se fosse uma metáfora para algo muito maior, que transcende as nossas necessidades físicas. Exatamente. A água, ela é essencial para a nossa sobrevivência física. Da mesma forma, a graça de Deus é fundamental para a nossa vida espiritual. Ela nos purifica, nos renova e nos capacita a viver em comunhão com Ele. E essa sede que Jesus menciona seria aquela sensação de vazio, de incompletude que muitas pessoas sentem, mesmo tendo tudo que o mundo pode oferecer. Perfeito. É a busca por algo que dê sentido à vida, né? Por um propósito maior. E muitas vezes a gente tenta preencher esse vazio com coisas passageiras, bens materiais, relacionamentos superficiais, a busca incessante por poder, o status, mas nada disso consegue realmente saciar essa sede profunda da alma. É como se procurássemos água no deserto e encontrássemos apenas miragens. Que bela imagem. E é nesse ponto que a mensagem de Jesus se torna tão libertadora. Ele se apresenta como uma fonte inesgotável de água viva, aquele que pode saciar a nossa sede mais profunda e nos dá a verdadeira paz e alegria. E como podemos ter acesso a essa água viva? O que precisamos fazer para saciar essa sede da alma? A graça de Deus é um presente gratuito, oferecido a todos que a desejam, né? Basta reconhecermos a nossa necessidade espiritual e aceitarmos Jesus como nosso Salvador. É como se abríssemos as portas do nosso coração para que essa água viva pudesse fluir e nos transformar por dentro. Exatamente. E no caso da samaritana, mesmo sem entender completamente o significado da água viva no início, ela demonstrou uma receptividade incrível à mensagem de Jesus. Lembro que ela até questionou como Jesus poderia lhe dar água se nem um balde ele tinha. É verdade. Mas Jesus, com muita paciência e sabedoria, explicou a ela que a água que lhe oferecia era diferente de qualquer outra. Era uma água que jorrava para a vida eterna, capaz de saciar a sede da alma para sempre. Que promessa incrível. E além de saciar nossa sede, essa água viva tem outros efeitos em nós. Com certeza. A água viva que simboliza o Espírito Santo nos transforma de dentro para fora.
Ela nos purifica do pecado, nos liberta de vícios e comportamentos destrutivos, nos capacita a viver uma vida plena e abundante. É como se essa água lavasse a nossa alma, nos renovando completamente e nos dando uma nova perspectiva de vida. Exatamente. E essa transformação interior se reflete em tudo o que fazemos. Nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na forma como vemos o mundo ao nosso redor. A água viva nos torna mais compassivos, amorosos e perdoadores. E essa mudança radical foi visível na vida da samaritana, né? Sem dúvida. Após o seu encontro com Jesus, ela deixou para trás a sua vida antiga, marcada por relacionamentos superficiais e uma busca incessante por aceitação. Ela se tornou uma nova criatura, cheia do Espírito Santo e disposta a compartilhar a sua experiência com outras pessoas. E essa disposição a testemunhar é algo que todos nós que cremos em Jesus deveríamos ter. Afinal, se experimentamos o poder transformador da água viva em nossas vidas, como podemos guardar essa boa notícia só para nós? Concordo plenamente. A samaritana nos ensina que o testemunho pessoal tem um poder extraordinário. Um simples diálogo, um compartilhar sincero daquilo que Jesus fez em nossas vidas, pode ser o ponto de partida para a transformação de outras pessoas. E esse testemunho não precisa ser algo formal, um sermão, uma palestra, né? Pode ser algo natural que brota do nosso coração, transbordante de gratidão pelo que Jesus fez por nós. É uma verdade. O importante é que a mensagem seja transmitida com autenticidade, que as pessoas percebam em nós a alegria e a paz que só Cristo pode dar. E a história da samaritana nos mostra que essa mensagem tem poder para romper barreiras, para tocar corações endurecidos e para transformar vidas. Mas antes de continuarmos explorando essa história inspiradora, vamos fazer uma breve pausa. Voltamos já para a última parte do nosso mergulho, onde vamos analisar o impacto do testemunho da samaritana e as lições que a gente pode aprender com ela. E estamos de volta para a parte final do nosso mergulho na história da mulher samaritana. Já exploramos o contexto histórico, o significado da água viva e agora, né? Vamos mergulhar no impacto do testemunho da samaritana. É impressionante como essa mulher, após o seu encontro com Jesus, se tornou uma agente de transformação na sua comunidade. É verdade. Ela correu de volta para a sua cidade, né? Não para esconder o que tinha vivido, mas para proclamar toda a verdade que havia encontrado. Imagina a cena. Uma mulher considerada marginalizada na sua comunidade, chegando eufórica e contando a todos que havia encontrado o Messias. Com certeza causou um grande impacto. Ela não se preocupou com as possíveis reações, com o julgamento dos outros. O seu único desejo era compartilhar a boa nova que havia transformado a sua vida. E qual foi o resultado dessa atitude corajosa? Espontânea. Muitos samaritanos, instigados pela curiosidade, e pelo entusiasmo da mulher, foram ao encontro de Jesus. E lá tiveram a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e experimentar a verdade por si mesmos. Ou seja, o testemunho da samaritana, uma pessoa comum, sem status social ou reconhecimento religioso, foi o ponto de partida para que muitos outros encontrassem a fé em Cristo. Exatamente. Essa história nos mostra que Deus pode usar qualquer pessoa, independentemente da sua origem ou condição social, para realizar a sua obra. O importante é que estejamos dispostos a ser instrumentos em suas mãos. E que lições a gente pode extrair dessa história para nossas vidas? A primeira lição é que o testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa para a evangelização. Não precisamos ser pregadores eloquentes ou teólogos eruditos para compartilhar nossa fé. Basta falar com sinceridade sobre o que Jesus fez em nossas vidas. É como diz o ditado, né? Fale de Jesus e deixe que ele faça o resto. Perfeito. A segunda lição é que a gente não deve ter medo de romper barreiras e ir ao encontro daqueles que são diferentes de nós. Assim como Jesus transcendeu os preconceitos da época ao dialogar com a samaritana, nós também devemos estar dispostos a construir pontes, E levar a mensagem do evangelho a todos, sem distinção. É verdade. Afinal, o amor de Deus é para todos, sem exceção. Exatamente. E a terceira lição é que a transformação que Cristo opera em nós deve nos impulsionar a sermos agentes de mudança no mundo. Assim como a samaritana, que se tornou uma nova criatura após o seu encontro com Jesus, nós também devemos ser reflexos do seu amor, e da sua graça no nosso dia a dia. É colocar a fé em ação, levar a mensagem do Evangelho para além dos muros da igreja, impactando a nossa comunidade e o mundo ao nosso redor. Com certeza. E para finalizarmos o nosso mergulho, eu gostaria de destacar a importância da gente estar sempre aberto à ação do Espírito Santo. Foi ele quem preparou o coração da samaritana para receber a mensagem de Jesus. E é ele quem nos capacita a sermos testemunhas eficazes. Que essa história nos inspire a buscar essa mesma sensibilidade para reconhecer as oportunidades que Deus nos dá de sermos instrumentos de bênção na vida de outras pessoas. Que a gente possa, assim como a samaritana, ser canais da graça e do amor de Deus, levando a mensagem de esperança e salvação a todos que cruzarem o nosso caminho. E assim, encerramos o nosso mergulho profundo no testemunho dos samaritanos.
Espero que essa história tenha tocado seus corações e os inspirado a serem discípulos mais dedicados e testemunhas mais autênticas do amor de Cristo. Continuem acompanhando o Pode Crer na Bíblia para mais mergulhos profundos na Palavra de Deus. Um grande abraço e até a próxima.